Vamos agora continuar a nossa conversa sobre como as grandes empresas estão se posicionando frente ao mídia-livrismo. Eu acho que eles já tem uma disputa colocada e os conglomerados midiáticos já perceberam a força hoje desses, eu costumo dizer que são marimbondos, né? O movimento de marimbondos, porque não é um bicho grande, mas é um bicho que quando se junta, ele causa problema. E as corporações, as grandes conglomerados midiáticos são rinocerontes, então eles andam, são muito fortes, têm seu poder, mas se um bando de marimbondos ataca o rinoceronte, ele dança. E essa é a questão, eles estão percebendo que já há hoje uma enormidade de veículos diferenciados de comunicação. E o que está acontecendo? Eles estão até refazendo a pauta deles em muitos momentos. De um lado, nós temos as empresas buscando a comunicação mercadológica, a comunicação jornalística para interagir o mais rápido e ficar o mais próximo possível do consumidor. E do outro lado, a população com essa conectividade também acaba cobrando ações propositivas do próprio empresário, que na realidade tem uma grande responsabilidade social. Vocês acham que, por exemplo, a cobertura de certos eventos seria, como foi, por exemplo, no caso agora da questão da Palestina, seria do jeito que foi, não fosse o YouTube, não fossem os blogs, não fosse toda essa camada todas as revistas alternativas, diferenciadas? As empresas têm buscado desenvolver ou acompanhar esses processos de novas mídias e não mídias, né? Starbucks acabou de fazer acabou não, tá no processo aí, ela estava sendo agredida por ONGs ou questionadas por ONGs, onde ela fornece apenas 3 bilhões de copos de papel por ano. Então vamos fazer um programa de reciclagem. Eu acho que o Fórum Social Mundial tem um papel muito importante para a gente entender não só que outro mundo é possível, mas também qual é o papel da sociedade civil e dos governos, dos estados nesse novo mundo. Nesse fórum agora, nessa intervenção que eu fiz pela manhã, agora há pouco, eu tentei construir um pouco mais, debater um pouco mais o conceito de mídia livre, que até para a gente é algo ainda em definição. Y estuvimos viendo en esta mesa la importancia de los medios libres, la media libre, los medios alternativos. El consenso que recogimos, el balance, es que no nos conformamos con ese papel, con ser una alternativa, que la pelea es por el consenso, por transmitir nuestras ideas a la mayor cantidad de gente possível. Você tem mais acesso, né? Você tem um leque muito mais amplo, mas o mídia-livrismo talvez ele tenha, eu não vou dizer um componente perverso, mas um componente preocupante, que acho que é por isso que eu falo da questão da falta do mediador e da importância de se tomar cuidado com tudo que a gente lê. Né? Isso serve para os jornais também, obviamente, claro. Mas a questão de ele servir como um transmissor de informação, se for o caso, mas também de contra-informação. Já vimos casos muito recentemente de notícias publicadas nos jornais a respeito de determinados políticos, e esses políticos, no seu Twitter ou no seu blog, diz que o jornal que publicou aquilo era mentira e que a verdade era tal coisa assim assim. Então, por isso que eu falo, é informação e pode ser também contra-informação, mas é uma forma, sim, de você ter um espectro mais amplo. Para além das novas tecnologias, você tem a questão que são os meios de comunicação hoje super concentrados, mas que têm função pública, são muitas vezes, na maioria das vezes, nos casos de rádio e TV, são concessões públicas, e que o público vem cada vez mais percebendo que isso é deles, quer dizer, esse é um processo importante das pessoas perceberem que elas hoje ainda se veem muito como consumidoras, mas cada vez mais a gente tem espaços para interatividade do público. As pessoas estão pondo música no YouTube, tem aquela música lá que ficou... Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tem várias coisas que acabam virando hits do YouTube e são ações individuais. Na campanha do Obama foi feita muito maciçamente por Twitter, por meios eletrônicos, né? Mas não é informação, é a coisa de você ficar fustigando
Mais comunicação, exatamente. Então, se você quer informação, a informação você não traz de uma única fonte. Você tem que buscar outras fontes, você tem que montar um mosaico. Eu considero que uma das características, uma das ações que nos caracteriza é o fato de publicar para a comunidade, para o comum, e não transformar o que a gente produz de informação em mercadoria, ou seja, algo para ser vendido do ponto de vista comercial e ser impedido de ser replicado. Isso significa que a gente precisa aprender a se apropriar desses espaços e a comunicação e tornar uma comunicação pública desejável em algo concreto e prático. De uma forma crítica. Eu acho que nós não podemos comprar tudo o que vemos sem questionar. A gente tem que ter essa visão crítica, tem que ter esse senso crítico. Por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, muitas vezes sair do senso comum, a gente tem que, eu não vou dizer apurar, porque essa é uma expressão muito jornalística, né? Mas tem que questionar, tem que buscar novas informações, buscar novos meios de completar aquela história, completar aquela notícia, completar o quadro que foi lhe dado. O excesso de informações não faz com que eles gerem o seu próprio conhecimento, né? O que eu estou falando aqui, eu estou dando informações. Agora, se quem ouvir não trabalhar essa informação, não tomar uma decisão, não utilizar para algo, ele não gerou conhecimento. Continua sendo uma informação para o receptor. Para eu, Marcelo, falarmos alguma coisa aqui, nós precisamos buscar informações, transformar informações em conhecimento para repassar, mas para receptor é sempre informação. Toda a produção de um mídia livrista tem que ser livre, aberta, ou seja, tem que estar em Creative Commons, tem que estar em copyleft, não pode estar em copyright, tem que poder ser usada por outras pessoas e tem que poder ser usada para construir, para criar do ponto de vista do compartilhamento. Esse é um canal de conscientização e de troca de experiências, de troca de ideias. Porque ainda falta, por mais que a gente discuta, veja televisão, programas, livros, palestras, ainda falta uma conscientização, uma troca de informação dos atores sociais, da sociedade. E aí eu acho que esse mídia livrismo, ele é um canal, ou são vários canais, não para conscientizar, porque não podemos pensar isso como uma coisa doutrinária, mas principalmente como troca de experiências, troca de ideias, troca de informações e aumentar uma conscientização. E trazer informações mesmo, vai ter um encontro X, vai ter uma palestra Y, olha, você viu tal coisa, sabe? Isso sim, isso é importante. Mas é um papel, eu diria, muito mais social, acima do que a questão comunicacional, digamos assim. A questão comunicacional está embutida dentro desse papel mais amplo que é o papel social. Quando a gente fala de mídia livre, é tentando dizer assim, olha, não é um movimento necessariamente de esquerda, foi o que eu disse. Acontece que a maior parte das pessoas que estão nele são de esquerda porque não concordam com a lógica do mercado. Mas ele não é necessariamente de esquerda, não precisa ser de esquerda para ser mídia livrista. Mas em geral os mídia livristas são de esquerdas. Porque são de esquerda? Porque eles têm uma visão que é de mais libertária e que não tem como ponto de partida a dinâmica e a lógica do mercado. Que no nos queremos conformar con que nos lean o nos escuchen aquellos que ya pensaban antes como nosotros, sino que queremos aportar ideas y esclarecer algunas cuestiones para que alguna gente que solo se informa a través de los grandes medios tenga la posibilidad de escuchar la otra campana. Aí eu acho que a gente tem que diferenciar da questão da mídia alternativa exatamente para não parecer que a gente está tentando repetir uma coisa que já aconteceu, que já teve sua história, que teve seu valor, que foi importante e que nos ajudou inclusive a sair de um momento terrível da história do Brasil. Mas aquela mídia era de papel e era política. E hoje o que está se produzindo não é exatamente isso. Tem política também.
Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você pega a Agência Envolverde, que é um veículo importante de comunicação. É uma mídia política? Ela é uma mídia... O movimento é essencialmente político. Eles discutem a questão as disputas pela órbita ambiental. Ela é uma mídia segmentada, importante e essencialmente mídia livre. Está a revista Viração, que é feita para jovens, né? É uma revista que discute questão sexual, que discute... É destinada a um público específico segmentado, garotos de 15 a 20 anos de idade, né? Tô aqui... Agora, que tem alguns veículos de comunicação que têm toque político, como no caso a Fórum, que também estão nesse movimento. Essa diversidade nunca vai ser expressa sendo mediada, sendo controlada e sendo administrada por meia dúzia de pessoas que vinham controlando os meios de comunicação, por meia dúzia de famílias que vinham controlando os meios de comunicação. Como disse o Sérgio Amadeu, isso numa conversa anterior a essa mesa, já tem 150 mil softwares desenvolvidos por garotos que fazem software livres no mundo. Quer dizer, são 150 mil softwares, não estou falando de 150 mil pessoas construindo software. A comunidade de software livre chega a milhões hoje, que trabalha com software livre. Então é esse movimento que a gente está tentando dizer de forma mais forte que existe, tem princípios, esses princípios são relativamente claros para todos nós, inclusive. E aqui a gente tem um espaço de experimentação, tem um espaço de troca de experiências e a gente precisa aproveitar que nós temos muito pouco a perder para construir novos modelos e novas referências dentro do campo da comunicação. A sociedade precisa de informações para tomar decisões e decisões fundamentais para que definam que mundo a gente quer amanhã. Como é que vai ser amanhã? Amanhã vai ser um bom lugar para se viver ou vai ser um lugar caótico, sem nenhuma condição de manter a vida e o conforto como nós conhecemos hoje? Chegamos ao fim de mais um Ação e Meio Ambiente. Esperamos que vocês tenham entendido os conceitos e a importância do mídia livrismo. E por falar no tema, visitem o nosso site, que é www.açãoemeioambiente.com.br. Ali, vocês poderão encontrar uma série de informações ligadas ao tema socioambiental. E também as nossas redes sociais. Participe e até o próximo episódio.